Hoje eu queria fazer um vídeo diferente de todos os outros. Queria falar de Deus. Tô aqui com a minha Bíblia e eu vou falar hoje como o pecado, a vontade de pecar, ela é passageira, mas a vontade de servir a Deus, a vontade de estar na presença de Deus, ela é uma fome eterna que o pão não consegue matar a fome, matar essa fome. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Espero que vocês, não que vocês gostem ou não gostem, mas eu espero que vocês aprendam alguma coisa com esse vídeo, levem alguma coisa desse vídeo para as suas vidas. Se eu ajudar vocês de alguma maneira, eu já vou ficar feliz. Basicamente, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vou botar o microfone um pouquinho pro lado. Tudo na nossa vida é uma vitória. Então, eu queria que vocês... Eu tinha gravado no celular, mas não vou falar sobre isso não. Vou direto ao ponto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo... Calma aí, gente. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versículo... Novo Testamento, viu? Em Mateus, capítulo 4, nós vemos um dos relatos mais famosos da Bíblia, que é o momento em que... Vamos abrir cá o microfone. É o momento em que Deus é tentado no deserto. Então esse capítulo é intitulado de A Tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrados você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor meu Deus e preste cultos somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, essa passagem, ela fala de um momento da Bíblia, momento em que Deus está no deserto. Ele é levado ao deserto. Ele não está no deserto porque ele foi obrigado. Ele não está no deserto porque carregaram ele à força. Não, ele estava no deserto porque ele queria. E a passagem também diz que Deus estava com fome. Deus estava sem ver, tanto ver a comida, como ver pessoas e ver a sociedade de maneira geral, ver o mundo, né? Porque o deserto é um lugar inóspito e que é muito escasso as coisas. Há uma escassez de tudo, pelo menos no que diz respeito a coisas carnais, coisas físicas. Mas se você souber fazer, o seu deserto ele pode ser abençoado. A sua ida ao deserto
que chamando essa passagem para nossa vida, essa ida ao deserto pode ser eu e você. Quando a gente está passando por uma prova, você pode ir para o deserto e ficar lá reclamando, ou ir para o deserto e crescer espiritualmente. E foi isso que Jesus fez. Ele foi para o deserto para crescer espiritualmente, por mais que não precisasse passar por tudo isso. Ele se submeteu a isso, e eu acho que foi para ver o que a gente passa diariamente na luta contra o mal, na luta contra o inimigo. E ele vai ao deserto e ele vence. Mais uma vez o inimigo é envergonhado, como sempre ele é. E é importante essa passagem, porque Jesus, ele quer mostrar pra gente quanto o inimigo é sujo, porque é um momento de fraqueza, é um momento de fome espiritual, que o diabo se assenta nesses momentos, se aproxima de você nesses momentos, para te desviar, para te fazer se sentir um lixo e te fazer pecar. Mais uma vez, provando para si mesmo que você não é capaz de vencer o pecado e que você não vale nada, que você só vale aquilo que você peca. Mas Deus ensina uma das coisas mais lindas pra gente, quando ele diz que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele está dizendo que o importante não é a comida que você come, o alimento que você se alimenta, e naquele momento, e depois a fome vai voltar, mas o alimento que Deus está disposto a te oferecer, um alimento eterno, assim como a água daquele poço, né, de Betesda, da mulher cananeia lá, da mulher samaritana, que apenas encheu o seu vaso lá no poço, mas que recebeu um alimento de a água que matava a sede eternamente. Então é isso que Deus queria mostrar pra gente, que o deserto que a gente passa, ele é passageiro, e que nele a gente tem que aprender, e a gente tem que ver que a carne, as vontades da carne são um momento, e a real vontade de Deus, de buscar Deus, de estar na presença dele, é eterna e incomoda a gente para sempre. Eu queria falar sobre a parte que Deus se submete a essa situação para nos revelar que está conosco, e ele demonstra sua autoridade no finalzinho ali, versículo 10. Ele diz: "Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele." Visto que o diabo queria que Deus adorasse Ele, e Ele daria todas essas glórias terrenas que muitas das vezes a gente está buscando, e se esquece de ser um bom ser humano, só quer dinheiro, só quer glória, só quer bonância, mas não quer pagar o preço, não quer ser forte, não quer ser guerreiro, não quer dizer não pro pecado, só quer a bondade, só quer um carro novo, uma casa, uma televisão, um bem material, mas não quer abrir mão de sua vontade para viver a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é te usar, mas você não deixa isso, você só quer bênção. Mas essa não é a mensagem principal desse vídeo. A mensagem principal desse vídeo é: você vai vencer o que você tá querendo vencer. Você é chamado a pecar, você cai em tentação, e o inimigo te diz que você não é capaz, ele ri da sua cara. Mas eu estou falando de um homem que foi ao deserto e que venceu o inimigo. E ele venceu, e ele é majestoso, ele é enorme, ele é Jesus, né? Mas você tem que pegar esse lado de Jesus
que Jesus mostra que ele também é tentado, que ele não está isento de ser tentado, mas ele disse não, e ele cobra isso da gente, que a gente diga não também, porque não é sobre as glórias e sobre o que eu posso fazer, o que Deus pode fazer, mas é sobre o que eu posso não fazer, sabe? Não é o que eu posso fazer, mas às vezes é só eu não pecar. E eu não consigo fazer isso. Então eu peço a Deus que interceda por todos que estão vendo esse vídeo, para que eles melhorem como seres humanos, para que eles saiam do pecado, se libertem do que estão passando, porque eu não sou digno de pedir nada, mas eu sou apenas um pecador que nota que o pecado passa, mas a vontade que eu tenho de estar na presença de Deus, de ver um abraço de Deus, sabe? De um consolo de Deus. Isso não passa nunca dentro do meu coração. Eu sempre sinto essa vontade, sentia quando eu era sozinho e sinto mais ainda quando eu estou com a minha família, quando eu estou no meu trabalho. Eu não sou exemplo, eu também peco pecado muito triste, que Deus se entristece quando eu faço isso, quando eu peco, e eu peço perdão. Eu vivo esse deserto para que eu possa dizer não às coisas da carne, que você também consegue. Siga o exemplo de Jesus. Queria também que você fosse para outra passagem, na qual é revelado também essa importância de você amar a Deus e não a carne. Abre sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos está no Velho Testamento e ele está no meio da Bíblia, né? Salmos 73 vai dizer o seguinte, ó. O problema é intitulado de O Problema da Prosperidade dos Maus. O título já diz muita coisa. E em seu versículo 25, ele vai dizer assim, ó. Quem tenho eu no céu, além de ti? Quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, esse trecho, Deus revela pra gente que Ele é nossa fortaleza. O que Ele quer dizer com Deus é a fortaleza? Ele quer dizer pra gente que Deus é presença, sabe? Na nossa vida. Ele é sempre presente. Ele é toda a vida presente na nossa vida. Enquanto que a vontade do pecado é só um momento que passa. E se eu cair em oração, Deus vai ouvir meu clamor. Eu oro, eu tenho que pedir, saber pedir a Deus. Não é pedir, mas às vezes agradecer também, mas é orar. É fazer Jesus ouvir seu clamor. Dar dignidade ao seu clamor. Mostre a Deus que seu clamor merece atenção. Seu clamor tem que ser aquebrantado, sabe? Seu clamor tem que ser verdadeiro. E então, aqui ele diz, ó, ainda que, no 26, ele vai dizer, né? Versículo 26, ele vai dizer, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, se acabem, Deus é a fortaleza do meu coração. A minha herança é para sempre. Então, ele diz que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele é para sempre na nossa vida. Então, a carne, ela desfalece, ela morre, ela se acaba, ela vira em pó de novo, né? Do pó tu vieste, ao pó tu retornarás, né? Então, a carne se acaba. E o seu coração, o seu desejo de servir a Deus, ele não se acaba. Você morre e você percebe, quando você está perto de morrer, o quanto você poderia fazer mais e não fez. Então, nesse momento eu te peço que preste atenção a Deus.
reflita sobre o que você pode fazer, o que você não está fazendo, sabe? Sobre o que você está deixando de fazer, poderia fazer mais, está sendo usado por Deus ou pelo inimigo para levar ambas pessoas ao ódio, para fazer contenda ou resolver contendas. Então, é pecar e saber que esse momento é de fraqueza, mas você não perdeu tudo ainda. Deus ainda não desistiu de você. Deus não desistiu de você, de te mudar, de mudar seu coração. Deus não desistiu de você. Ele vai dizer, ó, quem tenho eu no céu além de ti? Não tem, sabe? Às vezes você só tem Deus para você clamar. E isso é importante, você saber disso, que você tem um Deus que você pode clamar. Às vezes as pessoas não se lembram que tem um Deus grandioso que morreu na cruz por você. Se lembre disso, Deus é com você, Ele está no céu. Quem poderia eu querer na terra além de ti? Então não dá para você querer na terra nada além disso do Senhor Jesus. Tudo que você querer na terra vai ficar na terra. Então deposite sua vontade em Deus, não no pecado. Reflita, Deus está contigo em todo momento. Deus está aí onde você estiver, aqui comigo também. E é isso. Nessa época que muitos estão no carnaval, celebrando os desejos da carne, não é que o pecado venceu, é que a ilusão de que a felicidade está na folia, está no hábito de fazer o que você quer, isso é só uma ilusão. A maior prisão que você pode ter é a do pecado. Você não conseguir se libertar de uma coisa que você se sente mal por ter feito. Seja você que traiu alguém, seja você que mentiu, seja você que, não sei, que ofendeu alguém, que foi violento, que foi arrogante. Todo tipo de pecado. Você não foi aquilo que o seu coração diz, sabe? O coração às vezes engana, mas também há uma parte boa de você dentro de você. Não olhe só para o que você fez de errado naquele momento e repita o erro. Olhe para aquele momento como sendo um momento de fraqueza que o inimigo se aproveitou. E esse é o modo operante dele, se aproveitar dos nossos momentos de fraqueza, porque ele sabe que em todo momento a gente tem um resquício de Espírito Santo de Jesus, de Deus, e a gente é tentado a pecar. Então eu queria também que você abrisse, eu abri mais uma passagem, em Romanos 7:18, capítulo 7 de Romanos está no Novo Testamento. Romanos eu confesso que eu não sou um leitor de Bíblia ferrenho, né? Mas eu pretendo melhorar nesse sentido. Aos poucos eu vou melhorando, galera. Em Romanos 7, aqui Romanos 7, né? Intitulado de 7:18, né? Romanos 7, versículo 18, intitulado de A Comparação com o Casamento. Vamos dizer assim, ó. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizo. Que não realizo, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A gente precisa ler esses três versículos, né? Verdade? Bem detalhadozinho.
Ele diz assim, ó, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, né? E depois ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizo. Então ele vai falar assim, ó, a carne não presta. Em outras palavras, ele diz que não há bem nenhum na carne, né? A carne é pecaminosa, a carne é mentirosa. E ela deve durar apenas um momento. Porque a gente tem dentro da gente uma vontade de fazer o bem. E é isso que Deus quer fomentar na gente. Essa vontade de fazer o bem. Em detrimento da carne. E é isso que ele diz. Eu quero fazer o bem, mas esse eu não faço. Eu faço o mal que vem da carne. Então, muitas das vezes, você sabe o certo a fazer, sabe o que você está fazendo de errado, mas você não se corrige, você não se conserta, por diversos fatores, orgulho, raiva, ódio, todos relacionados à carne, ao pecado. Mas nessa crença de melhorar, sabe? E você tem que ter seu coração. Você tem que acreditar que você vai melhorar, que você vai fazer aos poucos e você vai evoluir como ser humano. Porque a gente não vence uma hora para outra, a gente vai vencendo aos poucos. Mas essa é uma passagem que revela também mais uma vez quanto que a carne ela é pecaminosa e ela é uma ilusão momentânea e que não traz a felicidade que o Senhor Jesus traz, que é para sempre. Quando Adão e Eva, né, lá no paraíso, eles pecaram, eu acredito que eles, claro, né, se sentiram arrependidos, porque eles tinham pecado contra o Senhor Jesus, eles tinham caído na vontade da carne, e então é essa questão do coração, sabe, a quebrantada do coração, que se sente mal por ter ido contra o Senhor. E é isso que Deus quer que a gente... Não é que a gente quer, né? Mas isso demonstra que Deus está com a gente, que o Espírito Santo de Deus se incomodou da gente ter pecado. É esse incômodo. É o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João. Novo Testamento. Tem o João, mas eu tô falando de 1 João. 1 João tá perto de... Aqui. Tá perto de Tiago, perto de Tiago. Perto de Pedro. 1 João vai dizer assim, ó. Em 1 João, 1 João, capítulo 2. É intitulado de 1 João, capítulo 2, verso 16. É intitulado de Não se deve amar o mundo. Então, só esse título já diz muito sobre a nossa conduta, que deve ser não amar o mundo, né? E tudo que há nele, né? Riqueza, etc. Bens materiais. Então ele vai dizer assim, ó. No verso 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, em 1 João, capítulo 2, verso 16, a gente vê que esse tema, ele é dito na cara mesmo, que a carne é só um momento. Olha, o mundo passa, né, diz no 17, bem como os seus desejos, ou seja, os seus desejos vão passar. O que você está sentindo
vontade de pecar que você está sentindo agora, ela vai, daqui a um momento, ela vai passar. E você não deve cair nessa tentação para depois vir com arrependimento. Caia em oração, ponha-se de joelho, peça a Deus para vir ao seu socorro, para lhe ajudar. E Ele vai vir, vai te ajudar. Clame ao Senhor. Isso demonstra que você está arrependido, que você quer mudar, que você reconhece o erro. Então a carne era só um momento, é um desejo que passa. E essa passagem de João, em 1 João, é muito legal, muito boa mesmo. Ela vai dizer, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. A vontade que você tem de ficar na mesmice, de ficar pecando e não sair dessa rotina, isso daí é uma vontade mudana. E você tem que se superar, tem que superar isso para viver a palavra de Deus, sabe? Viver o que Deus tem para você. Eu sei que às vezes é difícil manter o foco, mas você tem um Deus muito grande, sabe? Você tem um Deus maravilhoso, um Deus que morreu por você, que foi ao deserto e que venceu o diabo. E não foi só no deserto que Deus venceu o diabo. Deus, quando ele foi ser crucificado, a sua carne não queria que ele fosse. Eu imagino o coração de Jesus, sabe? A pessoa, vamos fazer uma situação hipotética. A pessoa devendo um aluguel. E o dono da casa já te ameaçou de morte mesmo. Você não pagar o aluguel, eu vou te matar, digamos assim. Você imagina o desespero que está no seu coração. Se você não pagar o aluguel, você vai morrer. Então, você sabe que vai acontecer, que é a sua morte. E você não enxerga saída para isso. E você está tomado de medo do seu coração. E Deus revela que estava naquele momento, Jesus estava com medo. Antes de ser crucificado, ele pede a Deus, né? Afasta de mim essa questão, né? Afasta de mim tudo que eu tenho que passar, porque eu não sei se suporto, mas Deus conforta ele. E se demonstra que Jesus também foi perfeito, mas ele também foi um pouco humano, sabe? Entre aspas, humano, né? Claro que ele não é humano, mas Deus sentiu coisas que a gente sente também, que é medo, que é desesperança de conseguir vencer esses vícios ou essas tentações, essas guerras espirituais que enfrentamos todos os dias. E nessa passagem de João é revelado que tudo da carne passa e essa vontade de pecar vai passar. E você tem que fazer igual o Thales Roberto. Todo dia o pecado vem, né? Ele canta e me chama, né? Então, todo dia ele vai te chamar, mas você também todo dia, toda hora, em todo momento, você vai ter um Deus com você que pode te ajudar e que vai te incomodar quando tu errar. E vai ser a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus te incomodando. Queria também que você abrisse sua Bíblia em Mateus 26. Vamos voltar aqui um pouco. Mateus 26. Mateus 26 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui, galera. Então, galera, Deus, você tem um Deus muito grande na sua vida. Um Deus que foi tentado no deserto. E você está no deserto. Você não precisa provar nada pra ninguém.
só para Deus. Ninguém vai te dizer o que você deve fazer, porque o Senhor vai falar com você, vai te dizer o que é que você deve fazer. Às vezes ele usa uma pessoa, mas como saber se ele realmente usou essa pessoa? Comece a escutar mais Deus, não as pessoas que muitas das vezes ofendem a gente, muitas das vezes não acreditam no potencial da gente, colocam a gente pra ser humilhado, colocam a gente lá pra baixo, falam coisa com a gente, porque elas não ouvem o bem que é falado em, se não me engano, Romanos, né? A gente leu Romanos, foi? Quem é falado em Romanos, a gente não ouve o coração, o lado do bem do coração da gente que tá falando, a gente ouve muitas vezes o lado mal. O lado mal é triste, o lado mal. Assim como outras pessoas também, então elas vão lá e deixam ser usadas pelo diabo, não por Deus, para enfraquecer a nossa fé. Mas você tem que ouvir Deus, não os homens nem as pessoas. Ouvir Deus, ouvir a palavra. Então estamos aqui em Mateus 26, versículo 41. O tema deste trecho é Jesus no Getsemane, né? Então, 46. 41, na verdade. 41 ele vai dizer assim, ó. Vigiem e orem para que não caiam. Para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Reiterando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, aqui é o trecho que eu queria achar, né? Aí, pelo Espírito de Deus me abençoou aqui que eu achasse, né? Que Jesus está querendo que o cálice, né? Aquela crucificação dele, ele não queria passar por aquilo. Ele não queria passar pelo deserto. Talvez a gente não quer passar pela prova, né? Pelo deserto. Jesus, no caso, queria, né? Passou 40 dias, 40 noites lá, sem comer. Uma fome da carne, mas ele provou para o Satanás que estava só com fome de carne, mas com a presença de Deus ele estava cheio da presença de Deus, estava com fome da... Então ele provou, e é isso que esse versículo aqui, ó, fala desse momento em que Jesus ia ser levado à crucificação, e ele fala para Deus, ele conversa com Deus, e ele diz que se desse para passar aquele cálice, ele poderia passar, mas ele realmente depois ele demonstra porque Jesus é diferente quando ele fala, mas se é assim a tua vontade, eu bebo, né, tipo, do cálice. Então, tipo, Jesus é obediente, mesmo sendo o filho do homem. Então, a gente tem que ser obediente também, porque eu sou melhor que Jesus para não obedecer. Então, se até Jesus obedecia, que era o filho do papai, imagine eu que não sou como Jesus, né? Então, é isso que faz Jesus diferente de todos. É a sua obediência. Assim como vários outros mártires da Bíblia, a obediência a Deus. Onde há obediência a Deus, não habita a vontade da carne. E é nisso que eu acredito. Quando diz assim, ó, vigiem e orem, né? Para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz: o espírito está pronto, mas a sua carne, sua vontade carnal, seus desejos carnais, eles são fracos. E você não percebe isso. Eu vi uma vez uma parábola, a parábola do elefante, né? Que basicamente o elefante, para ser dominado, ele inicia a sua vida sendo amarrado em uma estaca muito... amarrado em uma estaca. Essa estaca ela é bem fixa no chão,
E o elefante, como por ser pequeno, ele não consegue se soltar, né? Mas então, o elefante é amarrado nessa estaca quando ele era pequeno. E quando ele cresce, essa estaca já não segura ele mais. A estaca ele pode facilmente arrancar porque ele já tá grande. Mas mesmo assim, o elefante se sente aprisionado, amarrado, e ele não arranca a estaca. Então isso ensina pra gente que às vezes a gente já tá grande espiritualmente. A gente tem um poder, uma força muito maior do que a gente sabe, a gente conhece, e a gente não vence o pecado e nem o mundo, porque a gente não percebe essa força que a gente tem do Espírito Santo de Jesus, como Deus fez no deserto. Então, é isso que eu queria passar pra vocês, sabe? Que você tem um Deus que é por você, sabe? Um Deus grande, grandioso. E você tem que saber disso. Deus é por você. Deus está com você. Não se esqueça disso, sabe? E assim como Jesus disse não ao pecado no deserto, você pode também dizer não pro pecado todos os dias, porque ele vai passar. Essa vontade que você tem de fazer algo errado já vai passar. Então se ajoelhe, ore. Eu não sou a pessoa principal exemplo, mas você tem que ter um dos maiores exemplos da sua vida, deve ser Jesus. E assim como em Romanos, deixe prevalecer essa bondade que tem no seu coração, essa vontade que você sente de fazer o bem. E às vezes você tem que prestar atenção quando Deus está falando e para fazer o bem. Então, espero que vocês tenham levado alguma coisa dessa palavra, adquirido alguma coisa de bom desse vídeo. E espero que vocês entendam que a carne, ela passa, mas a vontade de servir a Deus e de ser melhor e parar de pecar, ela dura para sempre, como é dito em João, 1 João, né? Capítulo 2, versículo 16, se eu não estou enganado. A carne, ela passa, a vontade da carne passa, mas a vontade não passa. De Deus não passa, né? A vontade o Espírito te incomoda para ser usado por Deus, não pelo inimigo. Então, se você se sentiu bem, comenta aí. Esse vídeo aí é mais para pessoas que estão precisando. E comenta aí pra gente também saber se vocês gostaram, se já acharam que não foi legal. Também comenta aí, deixa o like. Tamo junto.